Boa noite, meus queridos amigos do Master Juris. Deixa eu me apresentar rápido. Meu nome é Rafael Cunha e eu vou ser o moderador da aula de hoje. Eu estou abrindo a aula antes de chamar o querido professor Mauro Lopes, só para dar dois grandes avisos para vocês. Primeiro aviso, estando você logado ou não, a gente tem uma promoção na aula de hoje, tá? Não sei se vocês sabem, o plano anual do Master Juris custa R$ 1.390. Se você utilizar o seu código, é só dar um scroll, tem que dar scroll, né, Mauro? Isso. É só dar um scroll, clicar lá, use seu código, você vai para a página de planos e coloca em caixa alta Master Promo. E você vai ter 50% de desconto. Perto disso, um pouquinho menos que esse, dá R$ 834, de 1.390 por R$ 834. Esse é o primeiro grande presente da aula de hoje. O segundo presente se você está logado, é só baixar o seu material. Se você não está logado, se registra, tem um botão aí, registre-se aqui, você faz o cadastro e você vai receber, vai ter acesso ao material da aula de hoje. São 52 slides sobre esse tópico aqui. 35? Eu estava numa outra aula, eu sou professor de português, tá, pessoal? Não entendo nada de direito, sejam bonzinhos comigo, tá? 35 slides sobre mandado de segurança e o novo CPC, o novo Código de Processo Civil. Mais uma apostila completa de mandado de segurança. E o Mauro está aqui me corrigindo, me dando pito, dizendo: poxa, Rafael, fala isso direito. Mais uma apostila completa sobre mandado de segurança. Inclusive, tem um curso completo de mandado de segurança no nosso Master Juris. Beleza? Falei tudo certinho, Mauro? Então agora vamos apresentar juiz federal, professor, tirador de onda na internet também, a partir de agora, Mauro Lopes. Aê! Pessoal, vou ficar ali na moderação, pegando as dúvidas de vocês e trazendo para o Mauro, tá? Boa aula, espero que seja extremamente proveitosa. Valeu, Mauro. Obrigado, Rafael. Nada. Pessoal, boa noite a todos. Na aula de hoje, que a gente vai, sem mais delongas, começar logo, porque a gente tem muita coisa para falar. Vamos conversar um pouco sobre como aplicar o novo Código de Processo Civil ao mandado de segurança. Quer dizer, o que eu me proponho a fazer com vocês aqui é o seguinte: a gente vai traçar uma rápida explanação a respeito de como aplicar subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil ao rito, ao processo do mandado de segurança. E depois a gente vai fazer uma espécie de exercício. Nós vamos trabalhar com aplicações práticas, com casos concretos que demandem essa aplicação. E vamos analisar quando que é o caso de aplicar, quando que não é o caso de aplicar, por que não aplicar, por que aplicar. Eu vou concluir aqui do meu lado, vocês podem concluir aí do lado de vocês, inclusive de maneira diversa. O importante é formar um senso crítico a respeito dessa matéria, porque a gente sabe que o direito não é uma ciência exata e, naturalmente, vai haver conflito de opiniões em algum momento. Reforçando o que o Rafael acabou de dizer para vocês, se você não está registrado, você pode assistir essa aula até o fim, naturalmente, mas você está perdendo o material de apoio, tá? Então, se registra, faz o login, volta para a página. Quando você voltar logado no site, você vai encontrar dois arquivos, dois PDFs, um com os slides da aula de hoje e o outro uma apostila completa sobre o mandado de segurança, atualizada pelo novo Código de Processo Civil. Essa apostila está na versão inicial, tá? Vocês estão recebendo em primeira mão. Eu acabei de terminar, acabei de fazer essa atualização. Vocês estão recebendo a versão 1.0 2016 e conforme eu for incorporando novos julgados, novos entendimentos, essa apostila vai sendo relançada e quem tiver assinando o Master Juris Tribcast vai poder ter acesso a ela, tá? Então vamos começar tratando da aplicação do novo Código de Processo Civil ao mandado de segurança. A Jéssica está me ajudando aqui, vai botar na tela o primeiro slide. Bota aí, Jéssica, por favor. Novo CPC ao mandado de segurança. Então, vamos lá, mandado de segurança, como a gente está lendo aí, é regido primariamente pela Lei 2016. Eu vou chamar essa lei atual, a partir de agora, de Lei do Mandado de Segurança, tá? É regido pela Lei 12.016 de 2009 e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, naquilo em que não haja confronto com a norma especial ou com a essência jurídica do instrumento. Então vejam bem, a aplicação subsidiária, vem para mim aqui, Jéssica, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao mandado de segurança só tem cabimento. Pode vir para mim aqui, Jéssica. O pessoal me vê aqui. De vez em quando eu vou ficar mandando ir e voltar, tá?
só tem cabimento quando a norma do CPC não conflite, evidentemente, com a norma especial ou mesmo com o silêncio da lei do mandado de segurança. Porque nem todo silêncio da lei do mandado de segurança enseja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Às vezes o silêncio se basta como solução normativa para o tratamento da questão. Quando o silêncio se basta, a gente está diante de um silêncio eloquente, quer dizer, um silêncio que grita, um silêncio que se resolve como solução normativa para a situação. Quer ver um exemplo? A lei do mandado de segurança prevê que da sentença concedendo ou negando a segurança cabe a apelação. Quer dizer, ela tratou de um recurso, apelação, e não avançou para estabelecer se quando a apelação dessa sentença mandamental for julgada por maioria de votos, se cabem os embargos infringentes previstos no Código de Processo Civil. Ela silenciou a respeito. Alguns autores entendiam pelo cabimento dos embargos infringentes com base em voto vencido, outros que não. A matéria foi aos tribunais superiores que acabaram decidindo pelo não cabimento dos infringentes. Por quê? Porque a possibilidade de interpor embargos infringentes de um acórdão não unânime proferido em apelação no rito do mandado de segurança ofende a celeridade. E a lei silenciou eloquentemente acerca disso. Tratou exclusivamente da apelação, não fez menção aos embargos infringentes, que seriam recursos, uma espécie de recurso comum, né, que poderia ter sido tratado na lei do mandado de segurança. Então você não vai aplicar essa disposição porque ela vai ofender a celeridade do rito. É mais um recurso, portanto, atrasando a entrega da prestação jurisdicional final. Agora, veja um outro caso. A lei do mandado de segurança nada diz a respeito de casos de impedimento e suspeição do juiz. Será que um juiz poderia processar um mandado de segurança impetrado pelo irmão, sob o argumento de que a lei do mandado de segurança não veda? Ora, a lei do mandado de segurança não vai descer a pormenores, a questões que são genéricas. Aí você sim vai aplicar o Código de Processo Civil, que aí é o contrário. Não aplicar o Código de Processo Civil, permitindo que o juiz julgue um mandado de segurança, no meu exemplo, impetrado pelo irmão, ofende a sistemática processual, mesmo no plano específico do mandado de segurança. Então, essa sensibilidade, esse discernimento é super importante para você saber se posicionar numa questão que envolva a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, quando não parecer evidente a solução. Tá? Vamos discutir, então, a partir dessas diretrizes que a gente pré-estabeleceu, alguns casos práticos. Bota na tela, por favor, Jéssica. Olha aí, vamos trabalhar com alguns casos práticos e eu vou mostrar a vocês os fundamentos que levam à aplicação ou não do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, porque os exemplos são extraídos de normas do novo Código de Processo Civil, ao rito do mandado de segurança. A gente começa aí com o valor da causa. Bom, a petição inicial do mandado de segurança, escrevo eu aí no slide, deve necessariamente indicar o valor da causa, já que se trata de ação civil submetida no particular ao regramento genérico do novo Código de Processo Civil, estabelecido no artigo 291. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Vem para mim, por favor, Jéssica. Olha aqui, então. A lei do mandado de segurança nada diz a respeito do valor da causa, mas é evidente que a petição inicial do mandado de segurança tem que indicar um valor. Por quê? Porque o Código de Processo Civil é expresso, a toda a causa será atribuído um valor. É o valor da causa, por exemplo, que permite o cálculo da taxa judiciária, porque a taxa judiciária costuma levar em consideração o valor da causa como base de cálculo. Bota na tela aí uma outra aplicação do valor da causa, olha aí. O valor da causa também será parâmetro para o cálculo do valor da multa prevista no artigo 77, incisos 4 e 6 e parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, no caso de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Daí sua importância também nos mandados de segurança. Ou seja, para mim aqui, por favor, o valor da causa também é base para a apuração do valor da penalidade que é aplicada, por exemplo, à autoridade coatora quando descumpre ordem judicial. A previsão do artigo 14 do Código de Processo Civil de 73, que ainda está em vigor hoje, vai ser substituída pela do artigo 77, que também trata de penalidade para esse tipo de conduta.
ok? Então, norma que se aplica subsidiariamente ao mandado de segurança, a norma que impõe valor da causa no processo do mandado de segurança. Por quê? Porque longe de ofender o rito especial, a sistemática do mandado de segurança, se afina com a necessidade de você ter um valor para servir de base de cálculo para cálculo do tributo que onera o serviço de entrega da prestação jurisdicional, para cálculo, por exemplo, da multa que é aplicada no caso de ato atentatório à dignidade da justiça. Na tela aí, próximo exemplo de aplicação prática, o direito líquido e certo. Passível de proteção mediante mandado de segurança será o direito escorado em fatos evidenciados de plano, mediante prova pré-constituída, uma vez que o rito especial da Lei 12.016 de 2009 não comporta dilação probatória. Vem para mim. Direito líquido e certo é uma expressão equívoca, ela se refere, na verdade, ao fato em que se ampara a postulação. Né? Então, quando a gente fala que o mandado de segurança exige direito líquido e certo, na verdade, um requisito constitucional, a gente quer dizer, na verdade, que o mandado de segurança não admite produção de prova no rito do respectivo processo. Ou seja, o mandado de segurança impõe ao impetrante que traga a prova pré-constituída. Não pode haver controvérsia acerca de prova no curso, acerca de fato, no curso do processo de mandado de segurança. Tá? Então, isso é um requisito, quase que uma condição específica da ação de mandado de segurança, sem a qual o autor será carecedor de ação mandamental e terá de se valer de uma ação de rito comum, uma ação em que ele possa produzir prova no curso do processo. Veja que interessante, bota na tela, por favor, Jéssica. Todos os meios de prova admitidos em direito podem ser usados para a demonstração prévia dos fatos em que se escora a impetração do mandado de segurança. Normalmente é a prova documental. Olha que interessante, prova documental, a ata notarial, que veio prevista no novo Código de Processo Civil, da seguinte maneira, artigo 384, olha aí. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som, gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar da ata notarial. Jéssica, vem para mim que eu vou dar um exemplo aqui que é bastante corriqueiro na vida de vocês. Imagina que você quer se inscrever num concurso público. Imagina que esse concurso só admita inscrição pela internet. Tá? Então, você tem que ir à internet fazer a sua inscrição. Imagine que você deixou para fazer a inscrição no último dia. É teu direito. Você tem um prazo para fazer a inscrição. Dentro daquele prazo, você pode escolher o dia. Você escolheu o último dia. Aí você vai no último dia e não consegue abrir o site no qual você deve fazer essa inscrição. Ou pior, consegue abrir, preenche um formulário gigantesco, na hora de enviar dá erro. Aí você vai em outro computador, dá erro. Aí você acha que é a sua internet, você vai usar a internet do vizinho, deu erro. Você não consegue, você vai ficando nervoso. E você pensa, bom, tudo bem. Se eu não conseguir, eu vou impetrar um mandado de segurança e vou pedir para o juiz me deferir uma liminar para eu conseguir fazer essa inscrição num outro dia. Sim, mas como é que você vai provar que você não conseguiu fazer a inscrição naquele dia? Vai ser muito difícil você produzir essa prova. E, aliás, você pode até chegar ao juiz dizendo, olha, eu não consegui. Mas se a autoridade, ao responder, prestando as informações, um mandado de segurança, disser para você ou disser para o juiz, não, várias pessoas conseguiram, e trazendo a relação, você tem uma controvérsia fática. Você tem uma controvérsia fática que não pode ser dirimida em mandado de segurança. O que vai acontecer? Não vai conseguir o que você quer naquele processo. Veja, a ata notarial como é importante, prevista no novo Código de Processo Civil. O que você pode fazer nessa situação? Você simplesmente vai ao tabelião, vai ao cartório, leva lá o seu computador, enfim, e mostra para o tabelião que você não está conseguindo se inscrever. O tabelião vai tentar também acessar aquela página, não vai conseguir. O que ele vai fazer? Ele vai certificar numa ata. Vai tirar foto da tela do computador. E o tabelião tem fé pública. Ou seja, a ata notarial tem presunção de veracidade, ainda que relativa. Ora, com uma ata notarial dessa, você vai forte para um mandado de segurança. Então, exemplo clássico e perfeito de aplicação do novo Código de Processo Civil, a figura do mandado de segurança, a utilização da ata notarial.
para esse tipo de prova é muito importante. Isso não é só para inscrição em concurso. Eu consigo imaginar a inscrição no Enem, por exemplo, o candidato não consegue fazer inscrição no Enem. Ou, por exemplo, o E-Social, o sujeito tem que recolher tributo, tem que recolher as contribuições devidas por ter uma empregada doméstica e não consegue no último dia. Isso aconteceu recentemente. Quando não é um fato notório, quando o governo não reconhece a falha, a ata notarial pode ser fundamental para você produzir essa prova pré-constituída e conseguir se valer do mandado de segurança. Vamos avançar. Mais uma situação aí, a terceira, petição inicial irregular. Bota na tela, por favor, Jéssica. É a terceira e eu, na verdade, comi mosto e botei 2 aí. Mantive o número 2, no anterior já era 2, aqui seria 3, mas não tem problema, não vai contaminar o aprendizado. Petição inicial irregular. Imagine a situação em que você apresenta uma petição e o juiz considera que a petição está irregular, porque você não cumpriu algum requisito previsto em lei. Olha o que diz o novo Código de Processo Civil. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Para mim aqui, a gente pode aplicar essa disposição ao processo do mandado de segurança? Imagine que o juiz recebe uma petição inicial de mandado de segurança e verifica que ela não atende a algum pressuposto legal ou que há alguma irregularidade. Ele pode determinar que ela emende essa petição inicial, ou ele pode extinguir de plano o processo indeferindo a petição. Aplica-se ou não subsidiariamente ao mandado de segurança a previsão do artigo 321. Bota na tela a nossa resposta aí, ó. Diante da previsão do artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança, da Lei 12.016, a resposta parece ser negativa. Veja o que diz o artigo 10 aí, ó. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, ou lhe faltar algum dos requisitos legais, ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Aqui a gente está diante de um exemplo clássico em que a aplicação do novo Código de Processo Civil é obstruída, obstada, porque a lei do mandado de segurança contém uma norma expressa em sentido contrário. A lei do mandado de segurança diz que a inicial será desde logo indeferida. Ora, se ela vai ser desde logo indeferida, não pode o juiz abrir vista a parte interessada para resolver essa irregularidade. Então, quero crer que a resposta adequada seria você aplicar o artigo 10, que repele o 321 do Código de Processo Civil. E o Rafael está aqui levantando o braço, porque certamente tem alguma dúvida aí. Vai aparecer na câmera? Vamos lá, Rafael. Então, bom, Mauro, são duas coisas. Primeiro, tem algumas pessoas que estão dizendo que não estão conseguindo acessar o material de apoio, deve estar com algum probleminha de registro. Então, só avisa para eles que peça a eles que me mandem os e-mails deles, que depois da aula eu mando para todo mundo. Tá. Já anotei o do Thiago, tá? Quem não está conseguindo pegar o material de apoio, o Rafael me disse que tem gente que está com dificuldade, não está conseguindo se registrar, ou conseguiu, tem gente mas... que é assinante e não conseguiu agora. Tem gente que é assinante e não conseguiu, enfim, não tem problema. Quem não estiver conseguindo, entra no chat, manda o e-mail, tá? E o Rafael providencia, a gente no final da aula manda para todo mundo por e-mail. Você vai receber na porta da sua caixa postal, tá? Assim que acabar a aula. A Janaína fez uma pergunta. Janaína Souza. Janaína Souza tem pergunta. Espera aí que eu tenho que... Professor, o novo Código de Processo Civil alterou alguma coisa para o mandado de segurança coletivo? Professor, o novo Código de Processo Civil alterou alguma coisa para o mandado de segurança coletivo? Preste atenção numa coisa, o mandado de segurança coletivo não tem um rito próprio. Então, tudo que a gente está falando aqui se aplica ao mandado de segurança coletivo. A distinção do mandado de segurança coletivo para o mandado de segurança individual reside basicamente em 2 pontos, ou 3. A legitimidade, porque é uma legitimidade bem específica, o objeto, porque em certos casos esse objeto, dependendo de quem impetra o mandado de segurança coletivo,
também é bastante restrito. E, finalmente, a questão da coisa julgada, né? Se irá alcançar ou não os substituídos pela entidade agregadora que impetra o mandado de segurança coletivo. Então, basicamente, o mandado de segurança coletivo se vale ou segue o rito do mandado de segurança individual, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui para o mandado de segurança vale indistintamente para o individual e para o coletivo, ok? Mais alguma? Podemos continuar? Nenhuma dúvida mais. Então, vamos passar adiante. Vamos para o próximo caso, que é o quarto, mas no slide está como terceiro. Vamos tratar do mandado de segurança contra decisão judicial. Bota na tela, por favor, o slide. E vamos lá. Indica a lei do mandado de segurança o não cabimento contra a decisão judicial, A, da qual caiba recurso com efeito suspensivo, ou B, transitada em julgado. Essa é a lei do mandado de segurança no artigo 5º, incisos 2 e 3. Vem para mim aqui. Por que não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo? Porque o que o impetrante pretenderia com o mandado de segurança, ele pode alcançar através do instrumento recursal cabível. Seja o agravo, seja a apelação, no novo Código de Processo Civil, podem vir a merecer efeito suspensivo. Bota na tela, por favor, aí. Vamos ler juntos. O novo Código de Processo Civil estipula que a apelação tem como regra efeito suspensivo. E mesmo nas excepcionais situações em que possa ser objeto de cumprimento provisório, autoriza esse novo CPC o relator a suspender a eficácia da sentença se vislumbrar a situação de risco e a relevância da fundamentação. Essa é a previsão do artigo 1012, caput, parágrafo 4º do NCPC. Já no tocante ao agravo de instrumento, a possibilidade de o relator conceder-lhe efeito suspensivo ou antecipar total ou parcialmente a tutela recursal está prevista no artigo 1019, inciso 1 do novo Código de Processo Civil. Então pode ver aqui para mim, ó, como regra, portanto, as decisões judiciais podem ser recorridas e os recursos comportam efeito suspensivo, ou originariamente, como no caso da apelação, ou excepcionalmente, tá? Então, bota na tela, olha aí, ó, a regra é mesmo a contida na orientação extraída da súmula 267 do STF, ou seja, do ato judicial passível de recurso, não cabe mandado de segurança. Essa é a regra, a gente vai ver situações de cabimento. Rafael tem mais dúvidas aí, vamos lá. Cris Mattioli está perguntando. Mauro, posso alegar o princípio da relatividade da coisa julgada via mandado de segurança? Pergunta dela. Posso alegar o princípio da relatividade da coisa julgada em mandado de segurança? A coisa julgada, a relativização da coisa julgada, vejam só, já virou princípio, né? Enfim, claro que sim, claro que sim. Agora, você vai esbarrar num problema. O problema qual é? O não cabimento do mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. Ora, mas você quer alegar, basicamente, que o trânsito em julgado não formou a coisa julgada material, ou formou a coisa julgada material, mas no confronto, por exemplo, com uma decisão do Supremo em sentido contrário, ela deve ceder. Ora, essa situação, você não está querendo atacar propriamente a decisão transitada em julgado, você só está querendo que os efeitos da coisa julgada dela decorrente não se produzam em função de algum outro fator, como esse exemplo típico, né, mais comum, que é o caso que se alega quando a decisão do Supremo é proferida em sentido contrário. Em princípio cabe, tá? Em princípio cabe. Embora haja outros instrumentos processuais para tanto. Por exemplo, numa execução você pode alegar a inexigibilidade do título, né, quando se choca a coisa julgada material com uma decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, enfim. Mas, em princípio, não esbarraria na vedação do não cabimento do mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado, exatamente porque não se quer questionar o trânsito em julgado. O que se quer questionar é a observância dos efeitos da coisa julgada. O que se quer é relativizar a coisa julgada. Em tese, tá? Agora, isso envolve uma série de contornos aí que tem que ser analisados na situação concreta. Vamos evoluir? Então, nós vimos que, como regra, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passível de recurso, porque os recursos na lei processual brasileira, como regra, podem, ou de forma excepcional, podem merecer o efeito suspensivo. Bota na tela aí, ó. Sendo o caso de decisão judicial insubmissa a recurso dotado de efeito suspensivo,
seja ele automático, seja ele concedido a critério do relator, não incide a vedação da Lei 12.016. Há uma série de decisões judiciais que não são passíveis de recurso no processo brasileiro, especialmente no âmbito dos juizados especiais federais e tal. Mas eu queria trazer no próprio novo Código de Processo Civil. Tá? Porque o que acontece? No Código de Processo Civil de 73, das decisões interlocutórias cabe agravo. Tá? Então, se for uma decisão interlocutória, cabe o agravo pode merecer efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Acontece que no novo Código de Processo Civil não cabe agravo de toda e qualquer decisão interlocutória. O legislador arrolou as decisões que são passíveis de agravo e disse que as demais não são passíveis de agravo. Embora não precluam, elas devem ser debatidas em grau de apelação. Dá uma olhada aí no próximo slide, vamos ver aí, ó. O novo Código de Processo Civil indica expressamente quais as decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento em seu artigo 1015, incisos 1 a 13 e parágrafo único. Qualquer decisão que não se encaixe no citado rol só poderá ser revista quando do julgamento da apelação. Também previsão do novo Código de Processo Civil no artigo 1009, parágrafo 1º. Próximo slide, deve-se reconhecer assim que cabe mandado de segurança contra a decisão judicial interlocutória que a. não possa ser atacada através de agravo de instrumento e b. traga risco imediato de danos irreparáveis ou de difícil reparação a uma das partes ou a ambas. Olha só, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, arrola as decisões interlocutórias mais importantes, tá? No citado artigo 1015, seus incisos e parágrafo único. Então, as mais importantes estão lá. Por exemplo, a que defere antecipação de tutela. No parágrafo único, ele fala também das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, porque você não pode aguardar a apelação já ficou para trás, então você tem que discutir imediatamente. Mas vamos imaginar uma decisão no processo de conhecimento que não seja passível de agravo porque não está arrolada aí no 1015. A decisão que suspende o processo sob o fundamento de existência de uma questão prejudicial em outro. Essa decisão, ela não pode causar dano à parte, o processo ficar paralisado, porque o juiz considera que é uma questão prejudicial. E se a parte entender que não há essa questão prejudicial, e mais, que a paralisação, a suspensão do processo pode vir a lhe causar dano? Caso típico de mandado de segurança. Por quê? Porque ela não pode atacar essa decisão via agravo de instrumento, nem pode esperar a apelação, até porque o juiz suspendeu o processo, a apelação vai demorar muito. Tá? Então, um exemplo típico de mandado de segurança contra a decisão judicial, baseando-se no novo Código de Processo Civil. Na tela, mais um caso concreto agora, ó, litisconsórcio. Aí é muito fácil, tá? É muito fácil, porque a própria lei do mandado de segurança, no artigo 24, determina a aplicação das regras do litisconsórcio ao mandado de segurança, tá? Então, como a gente está lendo aí, é cabível o litisconsórcio no mandado de segurança, até porque as normas dos artigos 46 a 49 do CPC de 73 aplicavam-se subsidiariamente ao rito mandamental. Na verdade, aplicam-se, né? Porque o novo Código de Processo Civil ainda não entrou em vigor. Pelo menos enquanto eu estou gravando, enquanto quem está ao vivo. Se você está assistindo essa aula gravada, de fato aplicavam-se, gravada, eu digo, depois da vigência, da entrada em vigor do novo Código, aplicavam-se de fato essas normas do CPC de 73. E aplicam-se por que o mandado de segurança? Porque a lei do mandado de segurança é expressa no artigo 24, dizendo exatamente isso. Aplicam-se as normas sobre litisconsórcio ao processo do mandado de segurança. Se vocês querem saber onde é que está no novo Código de Processo Civil as normas sobre litisconsórcio, olha aí, ó, artigos 103 a 118. Exemplo do litisconsórcio ativo, marido e mulher impetrando o mandado de segurança contra ato de tombamento de seu patrimônio comum. Tá? É um exemplo típico de mandado de segurança no polo ativo. E agora no polo passivo, o Supremo, na súmula 631, dizendo: extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove no prazo assinado a citação do litisconsórcio passivo necessário.
Vamos ver um exemplo de litisconsorte passivo necessário. Imagine que você está atacando uma decisão da comissão de licitação que inabilitou a sua empresa, tá? E a decisão habilitou a outra empresa que se sagrou vencedora. Então você impetra um mandado de segurança pedindo a anulação desse ato. Por quê? Porque você entende que a inabilitação da sua empresa se deu de forma indevida. Então você vai indicar a entidade pública a cujo quadro funcional pertence à autoridade coatora, o presidente da comissão de licitação, né, no polo passivo, mas você tem que agregar ao polo passivo também a empresa que venceu a licitação. Por quê? Porque a decisão que anula o procedimento licitatório produz efeitos na esfera jurídica dessa empresa vitoriosa. Se você não promover a citação dela, súmula 631 do Supremo, o processo vai ser extinto, tá certo? Ele não pode avançar. Então, regras sobre litisconsórcio são plenamente aplicáveis ao processo do mandado de segurança, porque a própria lei do mandado de segurança assim determina. Rafael, pergunta, vamos lá. Mauro, são duas Perguntas, uma do Guess 36, ele não dá com Uma o do nome, convidado 36. e outra do Otávio. E outra do Otávio, vamos lá. Otávio 36, eu já vou perguntar, deixa eu só falar uma coisinha. Parece que eles podem se registrar e atualizar a página, que aí o material vem. Olha a explicação. Avisa isso, por favor. Olha a explicação. Você está se registrando em uma página, mas você tem que atualizar a página onde você está assistindo a aula. Por quê? Porque aí o sistema vai reconhecer que você está logado. Então você se registra, se loga, atualiza a página onde você está assistindo a aula e aí você vai ver os botõezinhos para baixar o material de apoio, tá? Vamos à pergunta. Vamos lá. O 36 perguntou: como distinguir o mandado de segurança coletivo e o mandado de segurança com litisconsórcio? Aí depois ele fez um complemento. Ele falou: Rafael, me refiro ao litisconsórcio ativo no mandado de segurança. Tá. A pergunta é a seguinte: como é que eu vou distinguir o mandado de segurança coletivo do mandado de segurança impetrado em litisconsórcio ativo? É muito simples. O mandado de segurança coletivo é impetrado por uma entidade agregadora que é considerada substituta dos titulares do direito envolvido. Seria uma legitimação extraordinária, né? Uma entidade agregadora, uma associação, por exemplo, um sindicato, né? Impetrando um mandado de segurança para defesa de interesse dos seus membros, tá? Da coletividade que ela representa. Aí não há litisconsórcio. É uma pessoa jurídica no polo ativo do mandado de segurança em regime de legitimação extraordinária, ou seja, em nome próprio, para defender direito alheio, direito das pessoas que estão agregadas ali por aquele vínculo comum, tá certo? Já no litisconsórcio ativo, você tem um mandado de segurança individual, que não é coletivo. Por quê? Porque as pessoas que estão no polo ativo estão defendendo um direito próprio, um direito delas, estão em nome próprio defendendo o direito delas, mas mais de uma pessoa no polo ativo, tá? Marido e mulher defendendo o imóvel contra um ato de tombamento reputado abusivo, enfim, ilegal. Eles são titulares do direito que está sendo discutido e estão em nome próprio fazendo aquela defesa, tá? Entendeu a diferença? Mais uma, Rafa. Mais uma, deixa eu ver. Olha, o Otávio, ele mesmo reconheceu que poderia estar fugindo do ponto, então Não sei se cabe, tá? Ele falou assim: professor, há alguma vedação à impetração do mandado de segurança no âmbito dos juizados especiais? Professor, E nesse caso, é possível a dispensa do advogado? Há alguma vedação de impetração de mandado de segurança no âmbito do juizado? Sim, há vedação, tá? Você não pode impetrar um mandado de segurança no âmbito do juizado por uma razão muito simples. Porque o juizado já tem um rito próprio. Você não tem como compatibilizar o rito do juizado com o rito do mandado de segurança. Tá? Aliás, no âmbito do Juizado Especial Federal, a Lei 10.259 é clara ao vedar um mandado de segurança. Então não dá para impetrar, você tem que escolher. Certo? No âmbito federal, ou você escolhe o mandado de segurança, aí você vai para uma vara de competência comum, ou você escolhe o rito do juizado. São dois ritos distintos, eles não são compatíveis. Tá? Vamos avançar? Eu tenho mais uma pergunta. Tem mais pergunta, vamos lá. Mas posso? Pode. A Cris Mattioli perguntou, ela conta uma história e faz a pergunta, tá? Recentemente, quase entrei com mandado de segurança com base na Emenda Constitucional, eu não lembro nada, que não estendeu a aposentadoria para certos servidores. Desculpa.
Quase entrei com mandado de segurança com base na emenda constitucional 88/2015, que não estendeu a aposentadoria para certos servidores à aposentadoria aos 75 anos. Na verdade, a emenda constitucional beneficiou poucos. Agora, a lei que estendeu para os servidores em geral, na época, é porque a pontuação tá ruim, na época, antes da lei que regulamentou um mandado de segurança, seria cabível? O mandato de segurança já está em curso, ela quer saber se é cabível aplicar um direito novo? Cris, reformula aí a sua pergunta, mas agora a lei que estendeu para os servidores em geral, na época, antes da lei que regulamentou um mandado de segurança, seria cabível? Eu acho melhor ela reformular a pergunta. Deixa eu fazer uma observação aqui. Desculpa, que eu não consegui mesmo. Deixa eu fazer uma observação. Eu sou juiz federal, como vocês sabem, eu não posso resolver caso concreto, eu não posso dar consultoria jurídica. Então, o que for consultoria de caso específico, ou você pergunta em tese ou eu não vou poder responder, tá? Então vamos voltar. Fiz besteira? Não. Não, às vezes não é. Às vezes não é um caso concreto dela. Às vezes não é um caso concreto dela. Às vezes é uma situação que ela aventou. Mas eu não entendi bem se tem a ver com o rito do mandado de segurança ou se é uma questão mais de direito administrativo. E aí fugiria um pouco ao tema, tá? Vamos lá, próximo slide. Passivo contestar. Vamos imaginar aquela situação em que a empresa que venceu a licitação foi chamada por você, que teve a empresa inabilitada, impetrou o seu mandado de segurança, para o polo passivo dessa ação. Muito bem. O litisconsorte passivo deve ser citado para oferecer contestação em 15 dias por aplicação subsidiária da regra do artigo 335 do novo Código de Processo Civil, porque o 335 do novo Código de Processo Civil prevê que o prazo da contestação, como regra, é de 15 dias. Olha a opinião aí de uma jurista, Ada Pellegrini Grinovia. Diz ela que não, sustentando que o litisconsorte passivo necessário deve apresentar sua defesa sob a forma de contestação no prazo de 10 dias, idêntico ao conferido à defesa da autoridade coatora. Vem aqui para mim, olha que situação interessante. A autoridade coatora tem 10 dias para responder. E a resposta da autoridade coatora equivale à resposta da entidade pública. Na primeira fase do mandado de segurança, a autoridade coatora apresenta a pessoa jurídica que se figura no polo passivo da relação do mandado de segurança. Teria sentido a entidade pública ser obrigada a responder, a contestar em 10 dias, e o particular litisconsorte passivo necessário poder contestar em 15? Não faria muito sentido. Então a posição da ADA, de fato, é uma posição considerável. Não aplicar o prazo geral do Código de Processo Civil de 15 dias para contestar, porque se choca com o prazo que a autoridade coatora tem para prestar as informações de 10 dias. Então, nesse caso, você teria que usar, por analogia, o prazo da lei do mandado de segurança, numa questão de isonomia entre as partes situadas no polo passivo da relação processual. Até porque se alguém teria que ser beneficiado, seria a entidade pública e não a pessoa de direito privado que se situa como litisconsorte passivo, tá? Próximo item, vamos lá, revelia da entidade pública. Embora a ausência de informações caracterize efetivamente a revelia da pessoa jurídica de direito público que se situa no polo passivo, os efeitos respectivos não ocorrerão. E por que não ocorrerão os efeitos da revelia no mandado de segurança? Porque a matéria discutida consistirá em direito indisponível. Nós estamos falando de ato da autoridade pública ou de alguém que faz as vezes de autoridade pública. Portanto, essa matéria é direito indisponível. O Código de Processo Civil de 73 prevê que os efeitos da revelia não se produzam nesse caso, e o novo Código de Processo Civil, do mesmo jeito, no artigo 345, inciso 2, também afasta os efeitos da revelia. Agora vem aqui para mim, qual o principal efeito da revelia que a gente está tratando aqui? A veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Ou seja, se eu entro com uma ação, alego uma série de fatos, e o réu não contesta essa ação, ele é revel. Se ele é revel, presumem-se verdadeiros os fatos que eu afirmei na petição inicial. Por que você não pode aplicar isso ao mandado de segurança? Não é só porque se trata de direito indisponível em discussão. É também porque o mandado de segurança exige prova pré-constituída. Ora, se a prova não estiver pré-constituída, não cabe nem determinar a citação do réu, a notificação da autoridade coatora. O caso é de indeferir a petição inicial.
Tá? Então você não pode presumir veracidade de fatos controvertidos porque a entidade pública silenciou. O fato tem que estar provado de plano. Tá? Então também por essa razão, pelo requisito direito líquido e certo, reforçando aqui, não há que se falar em efeitos, pelo menos o principal efeito da revelia. Agora, de fato, quando a entidade pública não responde, quando a autoridade coatora silencia no prazo de 10 dias, apesar de devidamente intimada a prestar informações, a gente está diante da revelia, ainda que não produza esse efeito de veracidade dos fatos afirmados. Tá? Vamos partir para o próximo tópico aqui, ó, duplo grau obrigatório de jurisdição. Olha aí, a norma do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 12.016 de 2009 faz menção ao duplo grau obrigatório de jurisdição, a ele ficando sujeito à sentença que concede a segurança. Então, a lei do mandado de segurança prevê que a sentença que concede a segurança deve ser confirmada pelo tribunal. O duplo grau obrigatório de jurisdição também é chamado de remessa necessária. Né? Então, a sentença concedeu a segurança, mesmo que não haja apelação da entidade pública, tem que ser submetida ao tribunal, daí se falar em remessa necessária para ser confirmada. Agora, olha que interessante, o duplo grau obrigatório de jurisdição não mandado de segurança não impede a execução provisória da sentença. Tá? Então, o duplo grau obrigatório de jurisdição da sentença concessiva da segurança não impede que a sentença produza efeitos. Nisso, ele se distancia do duplo grau obrigatório de jurisdição do Código de Processo Civil. Que lá no Código de Processo Civil de 73, em disposição que foi reproduzida no novo Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra as entidades públicas só produzirão efeitos depois de confirmadas pelo tribunal. Tá? No novo Código de Processo Civil, a previsão é do artigo 496. Tá? Então, no Código atual de 73 e no novo Código 496, o duplo grau obrigatório de jurisdição para as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública tem uma natureza jurídica distinta da do mandado de segurança, porque eles são considerados condição suspensiva de eficácia da sentença. Já no mandado de segurança, a sentença que concede a segurança pode ser executada provisoriamente. Então, ainda que sujeita a reexame pelo tribunal. Então, não é condição suspensiva de eficácia da sentença concessiva da segurança a remessa necessária. Isso é importante por quê? Porque a lei do mandado de segurança previu a submissão da sentença concessiva ao reexame pelo tribunal e não estabeleceu exceções. Tá? A sentença concedeu a segurança, o tribunal tem que confirmar. Já no novo Código de Processo Civil e na redação atual do Código de 73, há várias exceções à observância da remessa necessária. No novo Código de Processo Civil, você encontra essas exceções, bota na tela aí, por favor, no 496, parágrafos 3º e 4º. O parágrafo 3º faz referência a situações em que o proveito econômico seja inferior a 1.000 salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para estados de Distrito Federal, autarquias e fundações, e municípios que são as capitais dos estados, e finalmente 100 salários mínimos para todos os demais municípios de respectivas autarquias e fundações de direito público. Ou seja, sentenças em que o proveito econômico obtido seja inferior a esses limites não estão submissas ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Já no parágrafo 4º, você tem também, independentemente do valor, aquelas proferidas de acordo com a jurisprudência do tribunal que dá a última palavra sobre a matéria. Assim eu resumo essa previsão do parágrafo 4º. Então, vem para mim aqui, são situações excepcionais. A observância do duplo grau obrigatório de jurisdição do novo Código de Processo Civil que não se reproduziram na lei do mandado de segurança. Indaga-se, você pode aplicar essas exceções ao mandado de segurança. Imagine uma sentença que concede a segurança, tá? Mas em que o proveito econômico seja inferior, no âmbito federal, por exemplo, a 1.000 salários mínimos. E mais, além disso, para agravar, para dramatizar o nosso problema, além dela ser inferior ao limite de 1.000 salários mínimos, ela ainda foi proferida de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, estampada em recurso repetitivo.
e sendo matéria de lei federal, ou seja, o STJ é o último a dar a palavra. Pergunto, você pode trazer as exceções do Código de Processo Civil à lei do mandado de segurança para afastar essa sentença que concede a segurança do duplo grau obrigatório de jurisdição, para afastar a remessa necessária? Resposta, não. Por que não? Porque os institutos têm natureza jurídica distinta. Na lei, no Código de Processo Civil, o reexame necessário é condição suspensiva de eficácia da sentença. Quer dizer, enquanto não for confirmada a sentença pelo tribunal, ela não produz efeitos. No mandado de segurança, a sentença concessiva da segurança produz efeitos desde logo, ainda que esteja submissa ao reexame pelo tribunal. Segundo fundamento, a lei do mandado de segurança não silenciou. Ela tratou do reexame necessário. E tratou do reexame necessário sem estabelecer exceção. Olha só como é que você não pode aplicar subsidiariamente o CPC. Se ela tivesse silenciado, não tivesse falado nada do reexame necessário, você poderia aplicar tudo que está no CPC aqui. Agora, ela tratou e não abriu exceção. É um silêncio eloquente. Não há exceção. E assim os tribunais estão se pronunciando. O reexame necessário no mandado de segurança não comporta exceção. Se a sentença concedeu a segurança, ela está submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Bota aí na tela. Nós temos aí um julgado do STJ na égide do CPC de 73, tá? Que afasta essas exceções. Mutatis mutandis, mutatis mutandis significa mudando o que tem que ser mudado, você vai aplicar também o novo código, esse entendimento, as normas do novo Código de Processo Civil, que basicamente reproduziram as exceções do Código Antigo. Vamos lá com dúvida, Rafael, vamos embora. São duas dúvidas, tá? A primeira da Janaína, que já tinha perguntado antes, ela falou assim: gostaria de saber se houve estipulação de honorários sucumbenciais para o mandado de segurança no novo Código de Ela Processo pergunta Civil. se houve estipulação de honorários periciais no novo Código de Processo Civil para o mandado de segurança. Ela falou que participou de um congresso Que falaram que essa possibilidade existia e ela quer confirmar. Tá, olha só, em relação a honorários, vamos dizer, eu não tinha nem colocado no script porque é um tema bastante polêmico, tá? É tradicionalíssima a jurisprudência no Brasil sobre o mandado de segurança afastando a condenação em honorários. Tá? Ela é fundada numa premissa que não subsiste mais. A premissa de que não se poderia condenar a autoridade coatora a pagar honorários à parte. Não faria sentido, porque a autoridade coatora age em nome da entidade pública. O que acontece, na verdade, é que a autoridade coatora, hoje reconhecidamente, não é parte no mandado de segurança. A parte é a pessoa jurídica de direito público que está por trás dela. Então, se alguém fosse condenado, seria a entidade pública. E ela é condenada quando ela perde numa ação de conhecimento pelo rito comum. Então, não teria por que ela não ser condenada no mandado de segurança. Tá? E vice-versa, porque a jurisprudência que afasta os honorários também afasta no caso de denegação da segurança. Também não faz sentido. O sujeito impetra o mandado de segurança, sai derrotado, ou seja, ele criou um ônus para a entidade pública, e a entidade pública não pode exigir dele honorários advocatícios. Então essa jurisprudência, na verdade, tem que ser revista. Bom, a jurisprudência está estabelecida, sedimentada, súmulas, né? Súmula do STJ, súmula do Supremo, e o que aconteceu? Quando o legislador editou a lei do mandado de segurança, ele previu expressamente o não cabimento da condenação em honorários. Tá? Por que essa história está voltando agora com o novo Código de Processo Civil? Porque o novo Código de Processo Civil está estabelecendo que você tem sucumbência na fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, na fase de execução, né? Enfim. E aí essa história está voltando, porque é uma pressão muito forte dos advogados para o cabimento da condenação em honorários em mandado de segurança. Eu acho que eles têm toda a razão. Não especificamente por conta do interesse patrimonial, mas pela questão jurídica. O mandado de segurança é uma ação de conhecimento como outra qualquer, em que há sucumbência. O mandado de segurança produz coisa julgada material, induz litispendência. Não há como afastar a condenação em honorários advocatícios. Acontece que a lei do mandado de segurança é expressa, dizendo que não cabe a condenação, reproduzindo a jurisprudência tradicional. Tá?
Então vai ser muito complicado você conseguir aplicar as normas do novo Código de Processo Civil que tratam de sucumbência ao processo do mandado de segurança. Há quem diga, não cabe condenação na primeira fase, mas já na fase recursal, em que a entidade pública assume a sua verdadeira face, passa a ser representada pela sua procuradoria, tem que caber, porque a lei do mandado de segurança não tratou da fase recursal, então você tem que aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil. É um argumento bom, é um argumento forte, mas de qualquer maneira vai se chocar com a norma expressa da lei do mandado de segurança que afasta a condenação em honorários. Tá? Você vai ter que fazer um arranjo interpretativo para chegar a essa conclusão. É a minha opinião. Fala, mais uma. Antes de tudo, a gente chegou a 110 pessoas que estão assistindo. Opa, estamos aí com 110 ao vivo. Várias pessoas elogiando, falando que esse professor é muito didático. Que legal, que bom que estão gostando. Vamos E nessa, o convidado 500 fez uma pergunta um pouco longa, tá? Ele falou assim: o artigo 10 do novo Código de Processo Civil dispõe que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Gostaria de saber se o referido artigo será aplicável à lei do mandado de segurança. Boa pergunta. O novo Código de Processo Civil, numa disposição também que é bastante polêmica, ao menos entre os juízes, estabelece que o juiz não pode apreciar matéria alguma, nem mesmo questão de ordem pública, sobre a qual não tenha dado oportunidade às partes de se pronunciarem. Né? Então ele pergunta se essa disposição vai se aplicar ao processo do mandado de segurança. Bom, ela vai se aplicar desde que não ofenda alguma disposição expressa. Vamos dar aquele exemplo da petição inicial, por exemplo. O juiz verifica que pela petição inicial que a parte não cumpriu o prazo de 120 dias para impetrar um mandado de segurança, prazo esse que é uma condição específica da ação, sem a qual você tem que se valer da ação de rito comum. Então, digamos que a parte não tenha observado o prazo de 120 dias para impetrar um mandado de segurança. O juiz verifica isso de plano. O artigo 10 da lei do mandado de segurança diz que é caso de indeferimento de plano da petição inicial. Como é que você vai aplicar o Código de Processo Civil se ele está no mesmo plano hierárquico da lei do mandado de segurança? Quer dizer, o Código de Processo Civil não é a Constituição. Ele não está acima hierarquicamente da lei do mandado de segurança. Ao contrário, eles estão no mesmo plano e a lei do mandado de segurança é especial em relação à norma geral. Então aqui você tem uma norma expressa dizendo que o juiz de plano vai indeferir a petição inicial. Não dá a possibilidade do juiz ouvir as partes a respeito do prazo para impetrar um mandado de segurança. Ou seja, a parte que se sentir prejudicada vai ter que recorrer, vai ter que discutir, vai ter que apelar, porque o juiz está lá dando uma sentença. Né? Então, agora, em situações em que não haja previsão expressa da lei do mandado de segurança determinando uma estipulada ação, aí sim não vejo problema em você observar essa disposição do novo Código de Processo Civil, que obriga o juiz a ouvir as partes, ainda que se trate de uma questão de ordem pública. Tá? Vamos avançar? Então vamos lá. Vamos falar do ato atentatório à dignidade da justiça. Olha aí. A autoridade coatora que se furtar ao cumprimento da decisão mandamental pode ser responsabilizada patrimonialmente por conduta considerada atentatória à dignidade da justiça, na forma do artigo 77, inciso 4 e parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. Aplicação subsidiária que cai como uma luva, né? Porque não há ofensa à lei do mandado de segurança, ao espírito do mandado de segurança, punir a autoridade que descumpre decisão judicial. Ao contrário, é isso que se espera em nome da efetividade das decisões mandamentais. Ainda mais em se tratando de mandado de segurança, né? Que está atacando aí um ato abusivo, ilícito, praticado pela entidade pública. Então, assim como o artigo 14 do CPC de 73, que prevê essa figura que no direito norte-americano é chamada de contempt of court, né? Quer dizer, uma ofensa à corte, uma agressão à corte. Assim como o CPC de 73 no artigo 14 se aplica, o novo Código de Processo Civil, que reproduziu, evidentemente com algumas alterações, essa previsão em seu artigo 77, também se aplica ao mandado de segurança. Então, um exemplo de aplicação típica aqui ao mandado de segurança. Próximo item, prazo para recurso. Como é que estamos no horário aí, Rafael? Estamos
Você tá falando em horário? É, porque eu já estou no item 9, eu quero saber se eu vou conseguir terminar ou não, como é que tá? Não, a gente pode ir até umas 9h30, Tá. mas eu te falei, enfim, Ok, eu queria te deixar à vamos lá, vontade. estamos bem então. Então, Prazo para recurso. Olha aí, a Lei 12.016 de 2009 nada dispõe acerca de prazo para recorrer, justificando-se a suplementação normativa através da regra geral, através do novo Código de Processo Civil. Então, olha só, a Lei do Mandado de Segurança, a única coisa que ela diz de recurso é o seguinte, ela trata de alguns agravos, tá? E trata da sentença da qual cabe a apelação. Mas ela não avança, ela não estipula prazos, ela não diz a partir de quando correm os prazos, em que dias vão correr esses prazos, se vão ser interrompidos, suspensos, se serão dobrados, enfim. Você vai aplicar todo o regramento do novo Código de Processo Civil, porque o silêncio aqui não é eloquente. Você não pode resolver trabalhar com uma solução normativa decorrente desse silêncio. Sim, mas o prazo para agravar é de quantos dias, se for no mandado de segurança? E para apelar? Sim, mas como é que conta esse prazo? Não há solução na lei especial. É claro que o legislador presumiu que você fosse aplicar aqui o regramento geral do processo civil brasileiro. Você vai aplicar o novo Código de Processo Civil e eu trouxe para vocês aqui algumas disposições. Vamos lá. A Fazenda Pública e o Ministério Público gozam de prazo em dobro para recorrer no mandado de segurança. Estamos aplicando subsidiariamente as normas dos artigos 180 e 183 do novo Código de Processo Civil, tá? Assim como era no Código de 73. O mesmo vale para os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, agora olha aí, de escritórios de advocacia distintos. É a previsão do novo Código no artigo 229. Vem aqui para mim. Às vezes, o que os advogados faziam? Dois réus contratavam o mesmo escritório e eles botavam diferentes advogados na procuração para poder ganhar o prazo em dobro. Então, diante dessa, entre aspas, malandragem, o legislador do novo Código de Processo Civil previu o seguinte: o prazo é em dobro quando houver litisconsorte com diferentes procuradores de escritórios distintos. Tá? Se eles estiverem no mesmo escritório de advocacia, não vale. Mas aí, vamos lá. pode. Só para terminar a questão do prazo aqui, já ouço. Prazo geral de 15 dias, salvo embargo de declaração. O novo Código de Processo Civil previu no artigo 1003, parágrafo 5º, que o prazo para recorrer, em regra, qualquer que seja o recurso, é de 15 dias, salvo embargos de declaração. Como é que você conta esses 15 dias aí? Contam-se apenas os dias úteis. Olha a novidade do novo Código de Processo Civil. Esse prazo corre apenas em dias úteis, não corre em feriado, sábado, domingo, tá? E são suspensos. Essa contagem é suspensa no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. São as chamadas férias dos advogados. Previsão do novo Código de Processo Civil, artigos 219 e 220. E também a norma que prevê que a contagem do prazo tenha início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Artigo 224, parágrafo 3º. Então, todas essas normas que você extrai, e eu estou apenas exemplificando algumas, todas essas normas que você extrai do novo Código de Processo Civil, você vai aplicar ao mandado de segurança, porque a lei é silente a respeito dessa questão de prazos para recorrer. Muito bem. Vamos falar de mais um item aí, por favor. Temos uma dúvida? Volta para mim, temos uma dúvida aqui. O 36, o convidado 36, ele falou que eu posso aguardar o momento que você for falar da sentença para não quebrar o ritmo. Você ainda vai falar de sentença? Não, vai. Tá, a pergunta não tem momento. O momento 36, vou fazer logo, tá? E ele falou que eu fui muito bem na assessoria. Quando a demanda judicial necessitar de dilação probatória, ou seja, não for produzida a prova pré-constituída junto com a inicial, a sentença do mandado de segurança é de improcedência ou de extinção sem julgamento do mérito. Vamos lá. Aí, Pode continuar. em sendo extinta sem julgamento do mérito, poderá o impetrante ajuizar ação sobre os mesmos fatos em ação de rito ordinário posteriormente a esse julgamento? Então, olha aí, a pergunta dele é a seguinte: se o juiz, na sentença, diz que o impetrante não tinha prova pré-constituída, como é que ele julga isso? Ele está extinguindo o processo com ou sem resolução do mérito. Nesse caso, se o juiz considera que a parte impetrante não providenciou
a demonstração de plano dos fatos em que se ampara o pedido dele, o juiz estará extinguindo o processo sem resolução do mérito. Ele não está decidindo a lide, ele não está dizendo quem tem razão. Ele está dizendo o seguinte para o sujeito: olha, você não tem mandado de segurança. Por quê? Porque o seu fato, o fato que você alega, não está provado para mim. E você não pode produzir prova, porque o rito do mandado de segurança é muito célere, não tem fase probatória. Então não dá mandado de segurança para você, não dá. Ora, esse sujeito vai ficar a ver navios? Não. Se o mandado de segurança não dá, ele vai se valer de uma ação de rito comum, uma ação de conhecimento, a mesma ação que ele proporia com o nome de mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, na verdade, caracteriza muito mais o rito do que propriamente a ação de conhecimento, né? Ele vai entrar com uma ação pelo rito comum, pelo rito ordinário, produzindo a prova que ele tem que produzir. Agora, olha que interessante, ele pode até impetrar um novo mandado de segurança. Basta que ele traga novas provas. Ele vai dizer para o juiz: não gostou da minha prova? Então eu trago mais documentos. Agora está devidamente comprovando os fatos que eu alego na petição inicial. O juiz tem que aceitar. Se ele tiver no prazo de 120 dias ainda, o juiz tem que aceitar esse novo mandado de segurança. Ele complementou com alguma outra pergunta? Ou era basicamente isso? Se poderia entrar com uma outra ação, né? E aí ele falou, a segunda pergunta foi: em sendo extinta sem julgamento do mérito, poderá o impetrante ajuizar a ação sobre os mesmos fatos? Sim, sim. Em ação de rito ordinário posteriormente? Sim, se o juiz extinguir sem exame de mérito, não se produziu a chamada coisa julgada material. Portanto, o judiciário ainda não se pronunciou sobre aquela questão. Cuidado, porque tem juiz que se equivoca. Tem juiz que julga o mérito e aí no fim, sabe como é que ele conclui? Olha que atrapalhado, ele bota assim: por isso, não tendo sido comprovado o direito líquido e certo, quer dizer, não tendo direito líquido e certo o impetrante, denego a segurança. Olha a confusão que ele fez. O cara julgou o mérito, só que no final ele tratou de requisito da ação. Condição específica, direito líquido e certo. Esse é o problema da expressão mal empregada pelo legislador. O direito líquido e certo é uma expressão equívoca. Então, se o cara está dizendo que o sujeito não tem o direito que ele diz que tinha, ele não pode usar a expressão no fim direito líquido e certo. Então ele confunde. Porque aí no final ele diz o seguinte: o cara julgou o mérito na fundamentação. No final, ele conclui dizendo que o cara não tem direito líquido e certo. O cara que perdeu vai ficar todo animado. Eu perdi, mas posso entrar de novo. Porque ele só disse que eu não tinha direito líquido e certo. Ou seja, que os meus fatos não estavam suficientemente provados. Então, às vezes, uma decisão judicial que não prima pela boa técnica traz esse problema na hora da conclusão. É claro que você vai interpretar sempre o dispositivo à luz da fundamentação que lhe ampara. Tá? Então o juiz denegou a segurança e julgou na fundamentação mérito, produziu-se a coisa julgada material, mesmo que ele tenha se equivocado e usado a expressão ausência de direito líquido e certo. Tá? Tem mais dúvida? Tem. Vamos lá. São duas. A Cris perguntou assim, acho que você estava falando, ela falou: no mandado de segurança eu conto dias inúteis também? E o princípio da especialidade? Pergunta dela: no mandado de segurança eu conto só os dias úteis e o princípio da especialidade? Mas eu pergunto a você, a gente tratou de recurso, aonde que a lei especial define o prazo para recorrer? Qual é o artigo em que ela diz que o prazo para recorrer em mandado de segurança é contado em dias corridos? Ela não diz isso, ela nada trata do prazo para recorrer em mandado de segurança. Vamos tratar da apelação. Ela diz lá no artigo 14, da sentença concedendo ou negando a segurança, cabe a apelação. Ponto. Ela não diz em quantos dias, como é que se conta esse prazo. Você não pode usar o princípio da especialidade, porque a lei especial silenciou. Você tem que se valer exatamente da regra geral. Professor, discordo. Ótimo que você discorde. Se você discorda, você está assistindo a aula com espírito crítico. E é isso que eu quero dos meus alunos, que tenham um espírito crítico, tá? Se você discorda, apresenta o fundamento e vamos debater. O convidado 755 fez uma pergunta que disseram que era boa, então supõe. Pergunta boa, vamos lá. Olha a Como responsabilidade. fica a questão da tutela de evidência no mandado de segurança? Como fica a questão da tutela de evidência no mandado de segurança? Uma boa questão e problemática. Por quê? Porque a lei do mandado de segurança, quando trata da liminar em mandado de segurança, que é, vamos dizer, a tutela de urgência típica, ele trata dos requisitos como o periculo in mora, quer dizer, o risco de dano irreparável, e o fundamento relevante. Tá? Então, esses seriam os requisitos para o deferimento de uma liminar em mandado de segurança.
A tutela de evidência não está contemplada, até porque a lei do mandado de segurança é de 2009 e o novo Código de Processo Civil está entrando em vigor agora, em 2016. Eu acho que a jurisprudência vai acabar tendo que resolver isso. Tá? É possível que se aplique a possibilidade de tutela de evidência em se tratando de mandado de segurança, até porque a tutela cautelar também não é estritamente prevista na lei do mandado de segurança, tá? E o judiciário, a jurisprudência tem reconhecido o poder geral de cautela na mão do juiz que processa um mandado de segurança. Por quê? Por aplicação subsidiária da atual norma do 798 do CPC, que trata do poder geral de cautela. Então, um juiz pode, por exemplo, indeferir a liminar típica em mandado de segurança, que é a antecipação de tutela, né? O que é a liminar típica no mandado de segurança? Suspensão dos efeitos do ato coator. Ora, se eu quero anular o ato coator, eu quero que os efeitos dele cessem. Se o juiz liminarmente suspende esses efeitos, obsta a produção de efeitos pelo ato coator, ele está antecipando parte da tutela. Então, a liminar típica em mandado de segurança é uma liminar antecipatória de tutela. Mas a jurisprudência admite que o juiz negue a liminar típica, a antecipação de tutela, desça um pouco e vá para o mínus, e a tutela cautelar. Por exemplo, o juiz pode dizer, numa licitação em que o sujeito peça para a empresa dele ser habilitada, para suspender os efeitos do ato que inabilitou a empresa, ele pode pedir isso para o juiz, olha, eu quero continuar na licitação. O juiz pode indeferir essa antecipação de tutela, que é a liminar típica em mandado de segurança, mas pode dar uma tutela cautelar. Ele pode fazer o seguinte, olha, eu não deixo você continuar, mas eu vou impedir o presidente da comissão de licitação de adjudicar o contrato à empresa vencedora. Quer dizer, eu vou acautelar os interesses para evitar o exaurimento do objeto da causa, o perecimento do direito. Ele pode fazer isso. Quem pode o mais, antecipar a tutela, pode o menos. Deferir uma tutela cautelar para produzir um ambiente favorável a que a decisão final produza efeitos. Então, a tutela de evidência pode entrar na mesma linha. Ou seja, o judiciário pode acabar reconhecendo, e é natural que o faça, digamos, porque a tutela de evidência eu reputo uma boa inovação, né? O judiciário pode acabar, mesmo no mandado de segurança, viabilizando a concessão da tutela de evidência. Mas vamos lembrar o seguinte, não tem previsão na lei do mandado de segurança, e a liminar, a tutela de urgência típica, é a tutela antecipada, estampada na liminar e mandado de segurança, a sustação dos efeitos do ato coator, quando o fundamento for relevante e do ato atacado puder resultar em ineficácia da medida caso seja deferida. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Jamil perguntou. Jamil. Vamos lá, Jamil. As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 são passíveis de mandado de segurança? As decisões interlocutórias proferidas no âmbito da Lei 9.099, juizado especial, sim, são passíveis de mandado de segurança porque elas são irrecorríveis, né? A lei a Lei 9.099 diz que essas decisões, como regra, são irrecorríveis. No âmbito do juizado federal também. Né? Só tem um recurso inominado da sentença. Elas não precluem, tá certo? Elas podem ser rediscutidas em grau de recurso inominado, em grau de seria apelação no juizado, mas elas podem produzir dano imediato. E se elas vierem a produzir um dano imediato ou ameaçarem o autor com risco de dano, em princípio caberia sim o mandado de segurança. Agora, o mandado de segurança que se comporta no âmbito da turma recursal. Ainda que seja ato de juiz de direito, se ele está investido de jurisdição no juizado, quem decide esse mandado de segurança, que é, na verdade, um substitutivo de um recurso que não existe, né? Como o recurso iria para a turma recursal, o mandado de segurança também tem que ser dirigido à turma recursal originariamente. Foi? Vamos evoluir? Sim. Olha aí, vamos lá. Próximo item, julgamento de apelação não unânime. O novo Código de Processo Civil aboliu o recurso de embargos infringentes, mas criou uma sistemática recursal diferenciada para os casos em que haja voto vencido no julgamento da apelação. Olha a sistemática aí qual é. Vamos ler juntos o artigo 942 do novo Código de Processo Civil. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurada às partes
e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Vem para mim aqui, por favor, Jéssica. Olha só. O novo Código de Processo Civil veio com grande pompa dizendo que vamos acelerar o processo, especialmente diminuir o número de recursos e tal, e aboliram a figura dos embargos infringentes. Os embargos infringentes cabiam no julgamento de apelação não unânime quando o acórdão reformava a sentença. Porque se dizia o seguinte, o juiz pensou de um jeito, se no julgamento da apelação, por exemplo, 2 caras pensaram diferentemente dele, mas um pensou de acordo com ele, você tem, na verdade, um 2-2. Você tem o juiz e um dos membros da corte contra outros 2 membros da corte. Então, a questão ficou duvidosa, a parte derrotada pode se valer dos embargos infringentes para levar isso para um órgão colegiado maior, para um outro colegiado, com mais gente, para levar a questão para debate. Mas isso dependia da vontade do derrotado, de apresentar os embargos infringentes. O novo código aboliu os embargos infringentes, mas criou uma situação muito pior em termos de atentatória à celeridade do processo. Estabeleceu agora de ofício, não cabe julgamento não unânime, independentemente, aliás, se estiver reformando ou mantendo a sentença. Se você tem um julgamento não unânime, não terminou ali. Não precisa nem a parte manifestar o interesse em recorrer. É de ofício. Tá certo? Então a turma, a Câmara, de ofício, vai ter que se reunir outro dia com outros membros para rever aquela questão. Eu acho que pisou na bola aqui. Não teria cabimento essa previsão se eu tivesse participando aí da elaboração do novo Código de Processo Civil. Eu teria votado contrariamente a essa previsão. Mas, enfim, está aí o novo Código de Processo Civil e vem a discussão. Aplica-se essa sistemática de julgamento de apelação ao processo de mandado de segurança? Isso, na verdade, é uma sistemática estabelecida no novo Código de Processo Civil, não como recurso, mas uma sistemática que trata do julgamento da apelação, do processo de apelação. Eu, em princípio, me inclinaria a dizer, infelizmente, em sede de mandado de segurança, a apelação julgada por maioria de votos, independentemente se manteve ou se reformou a sentença, vai ter que ser revisitada na forma do artigo 942, tá certo? No sentido de convocar outros julgadores naquela mesma sessão ou em outra e tal, para garantir um rejulgamento com possibilidade de inversão do resultado, ou seja, em número suficiente para inverter o resultado inicial. Num primeiro momento eu pensaria, bom, vai ser aplicável porque o Código de Processo Civil não tratou do procedimento da apelação. Desculpe, a lei do mandado de segurança não tratou do procedimento de julgamento da apelação. E aí você aplicaria subsidiariamente o Código de Processo Civil. Mas como eu sou meio enjoado, eu acho que a gente tem que botar um pouco de pimenta na discussão, eu vim com a minha opinião que eu vou botar para vocês na tela agora aí, no slide. Vamos lá. Essa previsão do novo Código de Processo Civil não pode ser aplicada às apelações de sentenças proferidas em mandado de segurança, porque atenta contra um dos pilares sobre os quais foi erigida a Lei 12.016 de 2009, qual seja a celeridade do rito. Essa, aliás, foi uma das razões que levaram o STJ e o STF a afastar o cabimento dos embargos infringentes de acórdãos não unânimes proferidos no âmbito do mandado de segurança na vigência do CPC de 73, que previa tal figura recursal. Então, pelo mesmo motivo que o Supremo e o STJ afastaram os embargos infringentes no caso de voto vencido em apelação, em julgamento de apelação no mandado de segurança, também eu acho que essa nova sistemática não teria de se aplicar ao mandado de segurança, porque ela ainda agrava a situação, estabelece de ofício a necessidade de reapreciação da apelação, atentando contra o rito, contra a celeridade do rito do mandado de segurança. Mas reconheço a possibilidade de um forte debate a respeito disso e acho que como exercício, como dever de casa, vocês podiam trabalhar com os fundamentos que autorizam a aplicação subsidiária da lei geral do processo civil brasileiro ao rito do mandado de segurança e com os fundamentos que repelem essa aplicação subsidiária para chegar a alguma conclusão acerca da aplicação ou não dessa disposição do artigo 942
ao processamento da apelação se tratando de mandado de segurança. Vamos lá, Rafael. Mauro, duas quick wins. O Gustavo está perguntando Onde esse material e a aula vão ficar no site? Provavelmente O Gustavo está perguntando aonde que o material e a aula ficarão no site. Não sei, mas você vai saber em breve. Se você é assinante, com certeza você será informado. Ou então não vai precisar ser arqueólogo, não. Vai conseguir achar com facilidade. Vou disponibilizar no YouTube depois também. E vai estar no YouTube também, essa aula, já que é gratuita. YouTube do Master bombar. YouTube do Master vai bombar. Vamos embora. A Morena e o convidado 361 têm a mesma dúvida. No caso do recurso de ofício sobre o qual você falou há pouco, caso as partes queiram, podem renunciar a este recurso? A pergunta deles é a seguinte: o recurso de ofício. Eu diria o seguinte, para começar, não chama o reexame necessário, duplo grau obrigatório de jurisdição de recurso de ofício. Por quê? Porque ele não tem os pressupostos que um recurso deve ter. Exatamente por chamar de recurso de ofício a remessa necessária é que você está fazendo essa pergunta, se a parte pode renunciar. Não pode. Não pode porque não é um recurso. Não há voluntariedade, tá? Então não pode haver renúncia. Aliás, que parte que se queria renunciar à entidade pública, é pouco provável que numa situação prática ela o faça, tá? A norma é de ordem pública. A sentença concessiva da segurança tem que ser confirmada pelo tribunal. Não cabe renúncia. Agora, o que se diz é o seguinte: quando a entidade pública cumpre espontaneamente, tá? E não provocada pela decisão judicial, porque a gente sabe que a sentença que concede a segurança é autoexecutória. Então, se ela perdeu, foi derrotada, a sentença concedeu a segurança, mandou ela praticar determinado ato, ou disse que ela não poderia praticar certo ato, e ela cumpre aquela decisão, ela não está voluntariamente concordando com a postulação, tá? Ela está simplesmente cumprindo o dever que ela teria que cumprir, ou seja, observar o comando da decisão judicial. Mas olha só, se no curso do processo, antes da decisão, ela espontaneamente, voluntariamente, implementa o direito que a parte buscava através do mandado de segurança, aí você pode reconhecer uma perda de objeto. E aí você pode afastar o duplo grau obrigatório, até porque a sentença vai ser sem exame de mérito, tá? Então, o que pode acontecer é isso: a parte pública, a entidade pública, reconheceu o direito do postulante. E aí o processo perdeu o objeto. Agora, se ela simplesmente cumpriu a sentença concessiva da ordem, ela não está renunciando a nada, tá? O duplo grau obrigatório de jurisdição continua mantido. Só uma pergunta rápida mesmo, não tem a ver com a aula propriamente. O convidado 335 quer saber se o módulo de constitucional do professor Daniel Sarmento vai ser regravado esse ano. O módulo se vai ser regravado. Porque parece que é muito bom e o pessoal fala, nós temos que tentar entrar em contato com o professor Daniel Sarmento para isso, mas eu ainda não consegui contato com ele está muito atarefado, agora ele é professor titular da UERJ, enfim. Assim, para o nosso desejo, sim, mas não conseguimos ainda agenda com o professor. Agora, você está afim de aulas avançadas de direito constitucional. Muito bem, amanhã será publicado no site o curso de controle de constitucionalidade avançado do professor Marcelo Tavares, doutor em Direito, também professor da UERJ, a mesma escola do Daniel Sarmento, tá? Controle de constitucionalidade avançado. Essas aulas já começaram a ser gravadas, já há 3 ou 4 aulas. Então você vai a fundo no controle de constitucionalidade, que é uma matéria super importante para concurso, com um professor tão recomendado quanto o Daniel Sarmento, que é o professor Marcelo Tavares, também da Escola de Direito da UERJ, também professor da UERJ, doutor em Direito, enfim. Você vai curtir bastante, porque esse curso tem exercício, esse curso trabalha bastante com a jurisprudência, tá? Então eu acho que vai aumentar bastante as tuas chances aí no concurso, você fazer um curso desse. Ok? Estamos encerrando aqui. O último item que eu queria trabalhar era exatamente esse. Bota na tela aí, ó, reforçando o código da promoção especial para os alunos dessa aula. É o código Master Promo, em caixa alta, tá? Então ali você... atrás de você. Olha aí, tá aqui também. Bota aqui, ó. Tá aqui também, tá? Volta para o slide aí, ó. Você entra nesse endereço, masterjuris.com.br/planos.
e abaixo da tabela de preço você digita o teu código especial e vai ter acesso a uma assinatura super legal. Você vai pagar 6 meses e vai poder acessar o Master Juris por 12 meses. Você sabe que o Master Juris é uma revolução na preparação para concurso jurídico. Você tem mais de 1.500, quase que 1.500 aulas. Tem mais de 75 cursos, material de apoio, exercício de fixação, simulado, plano de estudo e vai ter muito mais esse ano, tá? A gente está entrando também com a série Praxis Master Juris, ou seja, você vai aprender a fazer petição. Já temos gravado como impetrar um habeas corpus, como impetrar mandado de segurança, como apresentar uma exceção de pré-executividade. A aula do Marcelo Tavares não é livre. O curso de controle de constitucionalidade avançado do professor Marcelo Tavares é apenas para assinantes. Olha, se você assinar pagando 6 meses, você vai ter acesso por 12 meses, a tua mensalidade vai ser como se fosse 60 e poucos reais por mês. Isso não existe. Por isso é que eu digo, o Master Juris hoje é o melhor custo-benefício da internet em termos de preparação para concurso jurídico, tá? Só um detalhe, essa promoção especial aqui, ó, ela acaba rápido, tá? Amanhã. Porque ela está muito Até amanhã. abaixo do nosso valor. Até amanhã, o Rafael está me dizendo aqui, ó. Até amanhã, tá? Foi isso que nós combinamos, né, mano? Tá bom, até amanhã. Posso falar aí? Vem pra cá, vem pra aqui comigo. Tá? É rápido. Já encerramos? Oi, pessoal, eu tava ali no chat, não sei se vocês me viram no início, tá? Eu não entendo nada do conteúdo jurídico, eu sou professor de língua portuguesa, mas estou aqui dando uma ajuda. A gente está fazendo uma série de testes e queremos fazer com que isso aqui aconteça mais de forma significativa, de forma impactante na preparação de vocês. Só alguns avisos. Muitas pessoas não conseguiram o material. Eu anotei, acho que 20 e-mails, talvez não tenha conseguido todos, mas esse material vai ficar disponível quando colocarmos a aula no YouTube também. E aí, de repente, não sei, podemos deixar aberto, gratuito no site, Mauro. Enfim, você vê melhor. O Mauro, ele é juiz federal e desenvolvedor nas horas vagas, tá? Só para deixar bem claro. Desenvolvedor de TI mesmo. Então, eu vou tentar mandar depois todos os e-mails, só não garanto que eu consiga copiar todos. Segundo, segunda-feira, aberta, gratuita, 19h30, anota aí, aula com o guru dos concursos, William Douglas. Deu 8 horas? 19h30 eu falei para ele chegar, para não ter atraso. É? Acho que é 8, acho que é melhor Então 8 tem que horas. mandar o convite. É. Enfim, essas coisas ao vivo, tá? 19h30 ou 20 horas, William Douglas, como estudar de forma inteligente para concursos. É aberta, é gratuita. Por favor, confirmem lá o evento e falem com os conhecidos de vocês que estejam se preparando e que, óbvio, não sejam concorrentes. Bom, eu trabalho com vestibular, a gente fala muito dessa coisa da concorrência, não sei até que ponto. Se eu estiver sendo infantil, por favor, não me escolhem ali depois, tá? Terceiro, o desconto, o Mauro falou. A gente vai botar essa aula também no YouTube, tá? Tinha alguém que estava no aniversário da mãe, queria jantar, estava morrendo de fome, estava todo mundo esperando você, esperando que ele acabasse a aula, coitado. Espero que... Parabéns para sua mãe, tá? E não se esqueçam, assim, só para deixar claro, pessoal, o Mauro falou, eu só vou recapitular. Master Juris, muita gente perguntou. Você assina e tem acesso ilimitado a todo o conteúdo. Quantas vezes você quiser. Não tem limite de ver 3 vezes uma aula, 5 vezes uma aula, 18 vezes a aula, 1972 vezes a mesma aula. Você vai decorar cada palavra, que nem criança quando assiste Rei Leão, que fica cada frase, é a mesma coisa se você quiser. Só que tem um problema, você não vai conseguir porque são mais de 1.500 aulas. Não percam, promoção até amanhã, 834. Falei bem, né? 6 meses, paga 6, leva 12. Eu vou me despedir. Pessoal, deixem, se tiverem dúvidas ou comentários, façam ali. Beijo, obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.